E dando continuidade à nossa página de atualidade, Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, assinala-se um ano desde os tumultos que afetaram várias províncias de Angola, provocando perdas humanas, destruição de infraestruturas e prejuízos significativos para o setor empresarial. Apesar das medidas anunciadas pelo governo para apoiar a recuperação económica, persistem dúvidas sobre os resultados alcançados e desafios que ainda se colocam. Para analisar este cenário, conversamos com Adilson Manuel, ativista cívico e político angolano, líder da juventude do Partido Oposição Bloco Democrático. Muito boa noite, Sr. Adilson. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite. Sim, Sr. Adilson. Sim. Sim, boa noite. Desde já gostaria de agradecer ao vosso canal por terem feito este convite a falar um bocado sobre a situação que aconteceu há um ano atrás, que tem a ver com a situação que os taxistas levaram à greve ou à paralisação a nível nacional e culminou então com aquela situação de certa forma triste. Portanto, estamos aqui para falar um bocado sobre isto também. Obrigado. Sim, Sr. Adilson. Um ano após os tumultos de julho de 2025, que balanço faz da resposta do Estado angolano à crise? Bom, o balanço que eu faço sobre a situação que aconteceu no dia 28 a 1 de agosto de 2025, 28 de julho a 1 de agosto, isto sim está correto, do ano passado, é um balanço negativo, tendo em conta aquilo que foi o tratamento que o Estado deu às vítimas desta situação que terminou em massacre, onde os números de mortes rondaram os mais de 30 cidadãos que perderam a vida por consequência da paralisação e também por ingerência das forças militarizadas do país. Portanto, há uma situação que também tem a ver com os comerciantes e não só, que foi prometido por parte do governo ajudá-los na situação dos negócios que foram vandalizadas por populares que recorriam simplesmente por conta da condição da fome e da pobreza que impera no país já há 10 anos. Portanto, são situações que nós vivemos aqui com muita angústia e muita preocupação, porque as mortes eram quase que sumárias e para todos nós, enquanto cidadãos, vivemos essa situação de forma muito preocupante e principalmente para nós que vivemos também como ativistas cívicos e políticos, muitos a serem recolhidos em suas residências e lhes serem atribuídas papéis e não só processos judiciais sumários daquilo que nem sequer cometeram. Temos agora um caso que podemos usar como exemplo, que tem a ver com o ativista General Nilas, que esteve preso há quase um ano, que saiu muito recentemente, ainda há dias, aliás, foi há dias que foi colocado em liberdade, sem prova nenhuma, aliás, sem acusação nenhuma, não foi colocado a responder pelo crime ou por algum crime em tribunal. Portanto, foi um cárcere privado, uma privatização da sua liberdade de locomoção. E, portanto, a questão dos direitos humanos também está um bocado envolvida nisso, e tudo isso foi atropelado pelo governo que sustenta o país, no caso o MPLA. Sim. E até que ponto os acontecimentos continuam a ser político, económico e social em Angola? Bom, os acontecimentos até hoje deixaram, de certa forma, uma marca muito negativa do ponto de vista econômico, porque o país viveu uma situação em que vários comerciantes e pessoas que lidam diariamente com a economia no país, que são os comerciantes, revendedores e que vendem lojas e cantinas, foram saqueados. O governo, na altura, havia prometido um investimento na ordem de 1 milhão de kwanzas, portanto, para poder apenas comerciantes que residiam na zona do Rocha Pinto e também na zona adjacente ao Quero Chiame, aí no Nova Vida. Portanto, aquele foi uma zona de grande impacto, onde vários comerciantes acabaram por ver os seus negócios vandalizados e os danos econômicos foi muito além daquilo que eles podiam prever. De fato, alguns acabaram mesmo por perder por completo o seu ganha-pão e tornaram-se então reféns de uma situação calamitosa, sem apoio
sem apoio dos familiares, aliás, sem apoio do governo, né, para não dizer apoio do Estado, porque foi o governo, na pessoa da Sua Excelência, Senhor Presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço, que disse, na altura, na véspera da situação, poder acudir todos os familiares envolvidos, inclusive aqueles que detinham pequenos negócios. Até que não foi cumprida essa promessa e, atualmente, a situação que leva a juventude, ou que levou a juventude a tomar as ruas naquele período, que era a fome e a pobreza e principalmente o desemprego, continua a ser uma das marcas do atual governo, no caso, e com o incidente que surgiu, que aconteceu em 2025, como este que estamos aqui a tratar, portanto, muitos jovens não conseguiram ingressar no mercado de trabalho, muita gente ficaram desempregadas, a zunga tornou-se quase que proibida a nível do país, porque frequentemente os fiscais têm a ordem por parte das administrações municipais de proibir a venda ambulante. Portanto, estamos a dizer de que o país não criou condições para que as pessoas possam ter emprego, mas ainda assim quase que criminaliza todos aqueles que buscam ter um ganha-pão de forma digna e de forma também, de certa forma, informal, mas que acabam por ajustar aquilo que são as contas familiares, e o governo, por sua vez, tem feito de tudo para poder proibir e até, de certa forma, criminalizar, assim, entre aspas, a venda ambulante, porque é de lá onde muitos acabaram por se revoltar neste dia 28 e 1 de agosto de 2025, em que sucederam-se aquelas situações que culminou no massacre, um banho de sangue, que até hoje deixa uma tristeza, e as famílias estão hoje desamparadas. Há um relato aqui que eu tenho que passar, que é algo que chocou o país todo, em que um senhor que vivia com seu filho, no caso, perdeu o seu filho nessa situação, foi baleado, o filho foi baleado por agentes da ordem pública, no caso a Polícia Nacional, e o senhor, por possuir uma deficiência visual, no caso, não tinha como poder ir atrás da situação e poder levantar um processo, por exemplo, contra as forças da ordem e segurança, no caso a polícia. O senhor foi obrigado a ter que enterrar o seu filho de forma apressada pelos agentes da segurança, e tudo isso constitui, então, infrações gravíssimas naquilo que são os direitos fundamentais da pessoa, e também são infrações que diariamente têm se registrado e só dão aso naquilo que temos vindo a falar, que em Angola ainda não existe um Estado verdadeiro, democrático e de direito. Sim, Sr. Manuel, por último, que lições devem ser retiradas da gestão destes acontecimentos para prevenir futuras crises e responder de forma mais eficaz, e que prioridades deve o Governo assumir para acelerar a recuperação económica e reforçar a estabilidade social no país? Bom, eu deixo aqui algumas reflexões muito importantes. Primeiro, é importante que o Estado crie condições suficientes para que o cidadão tenha as 3 refeições diárias. Infelizmente, o nível de desemprego é lastimável e, portanto, o Estado também tem agido de formas a não poder contribuir naquilo que é a massificação ou também o empoderamento da própria juventude para o alcance do primeiro emprego. Existem vários programas a nível mundial que têm chegado a Angola. Infelizmente, não há uma massificação da informação por parte do governo, a fim de que a população e os jovens, maioritariamente no caso, possam ter a primazia de experimentar outras fontes para conseguir o primeiro emprego. Daí, então, a minha primeira verificação é esta: que o Estado crie condições suficientes para que os jovens tenham o primeiro emprego. A outra, eu digo, e com muita lamentação, de que é importante que o Estado não observe apenas os jovens como um meio com fins eleitoralistas. Estamos agora em vésperas de eleições gerais no país, que já em 2027, e estamos a verificar constantemente em que o partido da situação, que na verdade é o partido do Estado, o MPLA, simplesmente está a criar mecanismos para poder assegurar o emprego, acautelar a fome da população, mas com um outro objetivo, de apenas acalmar o povo e tentar
obviamente, granjear simpatia para que estes possam, em momento próprio, votar naquilo que são as siglas que compõem o governo que está atualmente no poder em Angola. E a nossa visão particular enquanto juventude bloquista, é importante que as escolhas e as preferências não possam fazer parte daquilo que é os programas ou as políticas públicas do Estado. Precisam ser isentas destas situações e também não pode ser simplesmente a juventude pertencente a uma força política, no caso a JMPLA, que deve ter prioridades ao nível do Estado, do que concerne ao emprego e até à formação técnico-profissional. É importante que um Estado verdadeiro. E um Estado, de facto, é aquele que olha para o cidadão no seu todo e dá, de facto, aquilo que é de direito ao cidadão. Só assim vamos conseguir ter, de facto, garantias suficientes, só assim vamos conseguir ter uma juventude e uma população que consiga, de facto, sustentar as suas necessidades e não corra o risco, obviamente, ou não vamos correr novamente o risco de termos uma juventude que possa se revoltar contra o Estado, se revoltar contra o governo e poder partir, então, novamente para uma situação que não é uma violência, não é uma agressão ao Estado, mas, como aconteceu no passado, foi simplesmente forma que a população encontrou para poder fazer valer a sua voz e poder também mostrar ao mundo e principalmente ao governo atual de que a fome e a pobreza não pode ser silenciada. Sim, sim. Quem tem fome não... Exatamente, para terminar mesmo, quem tem fome, como fome de facto em Angola, quem tem fome não tem, obviamente, tempo de espera e, portanto, é importante que doravante possamos então encontrar um mecanismo de paz e o governo atual tem que encontrar um mecanismo de paz com a população. O fato de que, para terminar, de lá daquela situação até os dias de hoje, não houve sequer um encontro entre o governo e também com os movimentos sociais ou reivindicativos a nível do país, o que denota aqui uma ideia que já vai se tornando cada vez mais patente ao nível da sociedade civil angolana, de que eventualmente, nas vésperas das eleições, em caso de não houver uma situação que conforte a população, poderemos estar aqui diante de um quadro de insurreição popular que, de certa forma, poderá transformar aquilo que é o pleito eleitoral numa situação que, se caso não for controlada a partir destes momentos, poderemos ter uma situação incontornável e irremediável, de certa forma. Muito obrigado, Sr. Adilson, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado. E estas foram as palavras de Adilson Manuel, ativista cívico e político angolano, líder da juventude do partido da oposição Bloco Democrático, falando aqui ao Canal África. Fica a seguir com Jacob Tivânia com as notícias do desporto.